Brunoso, o autor desse latrocínio, Alan Soares Bezerra, 31 anos, já tem várias passagens pela polícia, foi preso na manhã dessa segunda-feira na cidade de Unai, Noroeste Mineiro. Segundo o que a polícia conseguiu relatar, depois que a imagem de Alan foi divulgada, os policiais começaram a receber várias informações sobre o paradeiro dele. E uma dessas informações dava conta de que Alan estava indo para a cidade de Betim, em Minas Gerais, mas que nessa segunda ele estaria em Unai. As equipes então da 15ª foram até o município mineiro, onde prenderam Alan em um hotel. Com a prisão de Alan, o latrocínio de André Lopes de Barros, 31 anos, técnico de enfermagem, morto no dia 2 de abril, já está praticamente esclarecido. De acordo com o que já foi apurado pela Polícia Civil, na noite do dia 1º, André saiu de casa com alguns amigos e foi em alguns bares. O último foi esse daqui, que fica ao lado, inclusive, da delegacia da 15ª DP. Por volta das 3h30 da manhã, André teria saído do bar, ele estava com alguns amigos lá dentro, mas saiu sozinho. E aqui fora é que ele teria conhecido Alan. Os dois se aproximaram, conversaram e Alan acabou convencendo André a seguir para a casa dele. No caminho, eles compraram cerveja e uma câmera de segurança registrou o momento que vítima e autor chegavam na casa de André. Autor e vítima não tinham um relacionamento prévio. O próprio autor, naquela madrugada, ele tenta se aproximar de outras pessoas. A gente percebe que ele tenta se aproximar de outras pessoas que não deram bola para ele. Em algum momento, ele se aproximou da vítima, era tarde, a vítima, cedeu e aí levou ele para casa. A polícia acredita que esse latrocínio aconteceu entre 5 e 9 horas da manhã de sábado, dia 2. Só que o corpo só foi encontrado no começo da tarde do dia 4. A partir daquele dia, os policiais começaram a investigar e conseguiram algumas informações que já apontavam Alan como sendo o autor desse crime. O rapaz, que tem 31 anos e está em prisão domiciliar, já tem algumas passagens pela polícia, sendo que 3 delas ele agiu da mesma forma. Convenceu as vítimas, que são homossexuais, a irem para suas residências. Lá elas foram amarradas, espancadas e depois roubadas. A gente já tinha o levantamento da figura do autor com bastante certeza e precisão, mas a gente não tinha a identidade do autor. A gente divulgou as imagens com o apoio da imprensa e da comunidade. Foi possível qualificar esse autor e hoje não há a menor dúvida de que ele é o autor desses crimes. Ele já tem uma série de ocorrências em que ele atua da mesma forma, ele se aproxima e se relaciona de indivíduos homossexuais a título de fazer a pretexto de realizar um programa com essas pessoas, com essas vítimas. Aí essas vítimas, confiando, fazendo o programa, leva o cara para casa e ele, quando chega em casa, ele pratica o roubo. Ele amarra a vítima, agride e leva alguns bens, da casa da vítima. Só que nesse caso da violência dele resultou na morte da vítima, Então, o crime tipificado aí como latrocínio. Da vítima, Alan teria levado um celular e também um notebook. 2 pessoas já foram identificadas e presas por receptação por causa do celular. Já o notebook, por enquanto, não foi recuperado. A gente percebeu que se tratava de um criminoso um tanto quanto precavido, Ele lavou a cena do crime e, inclusive, jogou borra de café, pó de café no rodapé da porta para evitar que exalasse o cheiro do cadáver. A intenção dele era que o cadáver ficasse lá apodrecendo. Preso, Alan já está à disposição da justiça e vai responder por latrocínio. DF alerta, porque só a verdade importa.